Graça e paz, amados, graça e paz, irmãos e amigos. Hoje, dia 18 de junho de 2020, como nós não temos encontro presencial, segue aí uma reflexão para nós nesta noite. E está no Salmo 73, verso 24 a 26, que diz assim, o salmista: Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. A quem tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Interessante, hoje à tarde eu estava conversando com um amigo, também pastor, lá de Londrina, falando para ele que nesses tempos de fake news, tão comentada nos jornais, muitas pessoas acabaram compartilhando um texto de uma escritora chamada Camila Abadi, e esse texto era um texto inspirado num livro de C.S. Lewis, Cartas do Diabo a Seu Aprendiz. E ali, então, essa escritora compartilhou um artigo onde ela deu como título Trecho não escrito de Cartas do Inferno, de C.S. Lewis. Algumas pessoas compartilharam, mas esqueceram a ênfase no não, que é texto não escrito. E deixa eu só lembrar você, C.S. Lewis, eu creio que você já ouviu falar dele, é um autor que em 1942 escreveu uma obra que ficou muito conhecida como As Crônicas de Nárnia, e talvez você tenha visto o filme, que também ficou conhecido como O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Essa escritora escreveu esse artigo e colocou como título, sob inspiração do texto de C.S. Lewis, colocou o título A Pandemia do Medo. Segue então esse texto dela, eu vou parafrasear aqui em alguns momentos que eu não me lembro literalmente. Começa então o diálogo do aprendiz com o seu mestre, o diabo. O aprendiz pergunta: como você conseguiu levar tantas almas para o inferno naquela época? O diabo responde: por causa do medo, o aprendiz. Ah, sim, excelente estratégia, velha, mas sempre atual. Mas eles estavam com medo de quê? Medo de ser torturado? Medo de guerra? Medo da fome? O diabo responde: não, medo de ficar doente. O aprendiz: mas então, ninguém mais ficou doente naquele momento? O diabo: sim, eles ficaram doentes. O aprendiz: ah, mas ninguém morreu. O diabo: infelizmente, eles morreram. O aprendiz: mas não havia cura para a doença? O diabo: teve. O aprendiz: então não entendo. E o diabo explica: bom, como ninguém mais acreditava no ensino sobre a vida eterna e a morte eterna, eles pensaram que tinham apenas aquela vida e se apegaram mas com tanta força a ela, mesmo que isso custasse o seu carinho. Eles não se abraçavam, não se cumprimentavam, não tinham contato humano por dias e dias. O aprendiz pergunta: mas e o seu dinheiro? O diabo: perderam. Perderam o emprego, gastaram toda a sua poupança e ainda pensaram que tinham sorte de terem sido impedidos de ganhar o pão. O aprendiz: mas e a inteligência deles? O mestre: bom, foi assim, um dia a imprensa dizia uma coisa, no outro dia ela se contradizia e eles acreditavam em tudo, apesar disto. O aprendiz: mas e a liberdade deles? O mestre: eles não saíram de casa, não andaram, não visitavam mais ninguém, não visitavam parentes. Foi um verdadeiro campo de concentração de prisioneiros voluntários.
Eles aceitaram tudo, tudo, desde que pudessem passar por suas vidas miseráveis mais um dia. Eles não tinham a menor ideia de que ele, somente ele, é quem dá a vida e a termina. Foi assim, tão fácil como nunca fora. E alguém diz assim, bom, interessante esse texto de C.S. Lewis, mas a questão é, colocando o pé no chão, como é que a gente pode vencer o medo? Bom, o profeta Isaías tem uma palavra de Deus para o seu povo. Capítulo 41, verso 10, ele diz, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. O monstro dos nossos dias se chama medo. O monstro do medo acaba sendo o terror da alma do ser humano. O medo é o monstro da alma, é o algoz da mente, é aquele que perturba as emoções. E onde esse monstro chega, a paz vai embora. É como um fantasma, um monstro que faz aparições aterradoras aqui e ali, atormentando as pessoas. É por isso que o apóstolo Paulo, sabendo disso, trouxe um encorajamento para o seu discípulo Timóteo, para dizer que ele podia vencer o medo. Segunda carta de Timóteo, capítulo 1, verso 7. Paulo diz, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E note, essa palavra final do verso 7, a palavra moderação, ela é importante. Para quê? É importante para nos lembrar que coragem não é sinônimo de imprudência. E a questão posta diante de nós ainda persiste. Como é que nós podemos vencer este monstro? Nós não venceremos o medo com as armas carnais. Nós venceremos o medo quando nós tivermos uma consciência aprofundada da presença de Deus conosco. Quando Deus realmente em Jesus for para nós o Emanuel, o Deus conosco. É a presença de Deus conosco que faz com que o nosso coração possa serenar. Embora Deus faça seu caminho na tormenta, quando ele vem ao nosso encontro, ele calca embaixo dos seus pés as ondas revoltas que nos ameaçam, o medo que nos atormenta. Nós podemos vencer o medo com a ajuda divina. Os discípulos de Jesus experimentaram isto. Certa feita, Jesus impeliu seus discípulos para avançarem para o mar e ele seguiu depois. Em dado momento, eles veem Jesus andando sobre as águas revoltas e ficam com medo, acham que é um fantasma. Jesus então acalma e diz, sou eu. Entra no barco e a paz volta a reinar no coração dos seus discípulos. Porque é Deus que nos fortalece, é Deus que nos ajuda, é Deus quem nos sustenta com sua destra fiel. Nós não precisamos andar tomados pela pandemia do medo na jornada da vida. Diz Davi que mesmo quando nós passamos pelo vale da sombra da morte, nós não precisamos temer. Davi diz, não temerei porque tu estás comigo, o teu cajado, a tua vara e o teu cajado me sustentam. O pastor divino está conosco, ele é nosso amparo, é o nosso auxílio. E ainda em outro salmo, Salmo 46, ele vai dizer, ele é o nosso refúgio e fortaleza. Nós encontramos o abrigo seguro em Deus, porque ele é aquele que caminha conosco. E aí, então nós não precisamos temer. Nós não precisamos sermos tomados pela pandemia do medo. Ele, o Senhor, segura com sua forte mão direita, para que eu e você possamos afirmar, como o salmista Asaf afirmou no Salmo 73, verso 24. Ele diz, com convicção, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Amém? Quero orar com você.
nesse momento. Querido Deus, Tu sabes e conheces o nosso coração. Tu sabes que muitas vezes nós andamos desesperadamente à procura de sentido na vida, que algumas vezes nós deixamos que o medo se torne um fantasma, roubando a nossa paz. Porém, nós queremos dizer que agora, pela Tua palavra, nós sabemos que o Teu Filho dá sentido à vida, que nós podemos ter essa situação de medo amainada no nosso coração, à medida em que nós confiamos no Senhor e à medida em que nós aprofundamos no nosso coração a convicção da presença do Senhor nas nossas vidas. Nós pedimos que o Senhor faça cada vez mais com que isso seja pleno em nosso coração. Oramos assim, agradecidos por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amados. Deus abençoe. Bom fim de noite abençoado a você. Que você, mesmo tendo essa prudência que nós falamos, que Paulo aconselha a Timóteo, dizendo que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, você possa descansar no cuidado de Deus. Amém? Fique na paz. Deus te abençoe.